Shalom a todos. Hoje eu já estava gravando o Shimirat, não fazermos Lashon Hara, fazermos Shimirat Lashon, né? Eu estava gravando e me veio a ideia de falar sobre as pedras que disputaram, né? Nós estávamos falando sobre disputa, dia 71 de não fazermos Lashon Hara e fazermos Shimirat Lashon. Eu lembrei da história das pedras, né? Das pedras às quais Yaakov se deitou, né? Deitou sua cabeça e elas disputaram entre elas e tudo mais. Então, eu vou contar aqui a história novamente, mas antes eu vou contar uma história sobre o que isso significa, não exatamente no âmbito da disputa, né? Nós vamos entrar nas pedras. Por isso eu vou colocar este pequeno vídeo na lista ali, na playlist sobre as parashiotas, sobre a parashá de Vayetze. Bom, contam os sábios, deixa eu ajeitar aqui, que essa foi bem de improviso que eu estou aqui. Contam os sábios que existia um fazendeiro, né? Que ele tinha, né? Um fazendeiro tinha lá sua fazenda, seu sítio, sei lá. E nesse lugar moravam animais que eram muito amigos, né, uns dos outros. Acho que esses aí não competiam, não sei. Vamos ver. Existia o rato, a galinha, a ovelha e a vaca. Eles eram muito amigos entre eles. De repente, o rato ficou sabendo que por conta de descobrirem que ele existia, né, o fazendeiro comprou uma ratoeira. Ele estava assim preocupadíssimo por conta disso, foi contar para os amigos, né? Quando você tem amigos, você vai contar alguma coisa difícil que está, né, alguma coisa, alguma ameaça na sua vida, você vai contar para os amigos. Ele contou para a galinha, para a ovelha e para a vaca. A galinha disse: olha, eu sou uma galinha, eu não tenho nada que ver com ratoeira. Para mim isso não é um problema. A ovelha disse para ele: olha, eu vou orar para você, eu vou torcer para você, mas não tenho o que fazer, afinal de contas, a ratoeira não é para mim, que sou uma ovelha. A vaca, por sua vez, disse: mas rato, amigo querido, olhe bem para o meu tamanho. Você acha que eu vou ter medo de uma ratoeira? Pá. O rato ficou decepcionado porque não viu aquele amor ao próximo dos seus amigos. Ele estava desesperado, ninguém se importou, ninguém quis defendê-lo, ninguém quis ajudá-lo. Tudo bem. Aí, numa noite, se escuta um barulho enorme, blé, blé, tá, sei lá, gritos e coisas, um barulho de fechar a ratoeira. Pronto, mataram o rato. A mulher foi feliz. A mulher, esposa do fazendeiro, foi contente lá onde tinha colocado a ratoeira para ver. Pronto, peguei aquele rato lá que estava incomodando. Quando ela chega lá, na verdade, a ratoeira pegou o rabo, a cauda de uma cobra, de uma serpente. Você sabe que quando você vai pegar uma serpente, para você mobilizar ela, imobilizá-la, até parece que nós vamos pegar uma serpente, né? É no pescoço. Mas ela foi mordida, ela foi pega pela ratoeira na cauda. Então, quando apertou a cauda, a parte de cima, né, a boquinha. E quando a mulher chegou, ela picou, ela mordeu, porque cobra não pica, cobra morde. Ela mordeu o calcanhar, né? Lembrei de Yaakov. O calcanhar da esposa do fazendeiro, que ficou muito doente, ficou com febre altíssima, ficou bem debilitada. Então o fazendeiro, para agradar ela, o que é que ele fez? Uma canja de galinha. Então aquela galinha ele teve que sacrificar para fazer a canja de galinha. Os dias se passaram, ela não melhorava, e as pessoas, porque isso é uma coisa bem de antigamente, nas fazendas elas vão se visitar. As pessoas vieram visitar e ele precisou sacrificar, abater a ovelha, né? Porque afinal de contas muitas pessoas vieram para visitar a mulher que não estava nada bem, não melhorava. Os dias foram passando e infelizmente ela faleceu. Então, infelizmente, passando muitos dias, a mulher veio a falecer. E aí sim, por conta do sepultamento, por conta do velório, vieram parentes de todos os lados e foi preciso sacrificar a vaca.
Quem sobrou da história? O rato. O rato sobrou na história. Então nós vamos lembrar das pedras, né? Yaakov dormiu, né? Ao pé da escada, a escada que vinha do céu até e se apoiava na terra. Ele dormiu, colocou pedras em volta dele, justamente para os animais não chegarem, para ele ficar melhor protegido ali, e acabou deitando sua cabeça em uma das pedras. As pedras começaram a discutir e brigar, quem vai ficar na cabeça dele, quem que não vai ficar. Enfim, começaram a discutir até que Hashem fez um milagre, as uniu as pedras, né? Algumas pessoas dizem, fez das pedras uma pedra só. Mas existe uma interação aqui, uma interpretação que diz que simplesmente elas se uniram e ficaram sob a cabeça de Yaakov. E aquela, obviamente, que estava sob a cabeça dele, tinha uma só, né? Ela tinha as outras todas em volta. Mas agora, aquilo que era uma disputa, porque elas estavam disputando quem ficaria ali, virou uma não disputa, porque todas faziam parte do mesmo conjunto. Aquela que estava mais à esquerda da cabeça de Yaakov, aquela que estava mais à direita da cabeça de Yaakov, aquela que estava embaixo. Ninguém mais disputou. Então não houve mais nem intrigas entre as pedras. E é assim que tem que ser, é assim que deveria, é assim que deve ser, é assim. É por isso que nós estamos estudando para sermos não pessoas que disputam, mas pessoas que conquistam. Conquistam. Cada um tem o seu lugar. O próprio lugar onde Yaakov se deitou era o lugar escolhido. Era aquele e não outro. Eram aquelas pedras e não outras. Era o conjunto delas e não uma única sozinha. Então não dispute com o seu colega, não dispute em casa, não dispute com ninguém. Conquista. E aí eu lembrei, porque eu também contei no vídeo, vou contar aqui novamente, outra história. Nós estamos chegando na festa de Hanukkah, não é? Nós estamos chegando na festa de Hanukkah, por isso eu vou botar nas duas playlists. Essa Hanukkah, ela não está kasher, porque ela está com o shamash aqui alinhado com os outros, isto não está certo, mas vamos fazer de conta que ela está. A escola de Hillel determinou que nós começássemos da direita para a esquerda, acender as velas, começando com uma, depois duas, depois três, até chegarmos no oitavo dia com as 8 velas acesas. A escola de Shammai diz que deve ser acesa todas, começando da direita também, mas devem ser acesas todas e a cada dia diminuindo. Quando chegar no oitavo dia, teremos uma única vela acesa. Esta escola de Shammai. Discutiram, disputaram um pouquinho até chegar num consenso para se transformar na Alahaná, na lei. Ficou como o costume, ficou com inconformidade com a escola de Hillel. Com a escola de Hillel, começamos com uma vela e vamos aumentando até chegar em 8. Sim, mas e os alunos da escola de Shammai? E aí? O que aconteceu? Quando você percebe que nós precisamos conquistar, que nós temos divergências e precisamos chegar num consenso, né? E você vê que aquela ideia, ela é melhor do que a sua e foi a que foi aceita, mesmo que você não concorde que seja melhor, mas foi aquela que ficou determinada. Os alunos, os discípulos de Shammai tudo mais, a escola de Shammai começou a fazer como Hillel determinou. Por quê? Porque assim ficou a lei. A lei ficou uma vela, 2, 3, 4. Então ele seguiu como era o certo, ou como foi determinado, né? Mesmo assim, as duas ideias continuam sendo conhecidas, nossa, mas ficou com a de Hillel. Então a gente lembra daqueles casais, e foi isso que eu falei no vídeo. A gente lembra daqueles casais que disputam quem está certo e quem está errado. Quando um está certo e o outro está errado e nenhum dos dois cedem, pelo menos naquele momento, pelo menos sobre aquele assunto, sabem quem perdeu, né? Os dois perderam. Então, disputar não é como uma competição saudável de alguma coisa, ou uma divergência, uma troca de opiniões, não é. Disputa é morte, disputa é triste,
disputa te diminui, disputa te iguala, disputa era achar. Disputa não é legal. Não dispute. Vamos trocar a palavra disputar para conquistar. Shalom a todos e até uma próxima vez.